A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é missionária Rosimar Bastos. E eu vim aqui compartilhar com você o meu testemunho, para que você possa me conhecer um pouco melhor e a gente possa interagir aqui no canal Hora de Falar com Deus 841. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, seus projetos, seus negócios. Que Deus seja o teu guardião da tua casa. Que como Josué você possa declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Bom, nasci em um lar, sou filha caçula de 5 irmãos e nasci num lar que não era evangélico. Quando eu nasci, a minha mãe então se converteu ao Senhor e começou a caminhar para a igreja com nós 5. Eu recém-nascida e meus 4 irmãos, 3 irmãs e um irmão. E ali nós caminhávamos para a igreja, enquanto meu pai caminhava para o bar. Meu pai era um homem alcoólatra, vivia para o trabalho, mas tinha o vício do álcool e não acompanhava minha mãe para a igreja. E ali ele ficou desempregado. E quando ele saiu para procurar emprego, ele sempre via a minha mãe de joelho, orando, falando com Deus. E naquela época, né, eu sou de 1966, então naquela época não havia a facilidade que tem hoje de comunicação, telefone, celular, nada disso existia. E a comunicação era muito difícil. Então meu pai, vendo minha mãe ajoelhada, orando, disse para minha mãe: olha, Nilce, eu vou sair para procurar emprego. Peça para o seu Deus que me dê um emprego, porque se ele não me der um emprego, eu não voltarei para casa e vou vou suicidar-me, né? Ele tomou essa decisão. E ali minha mãe ficou de joelho durante o dia inteiro, orando ao Senhor, pedindo a Deus para que meu pai conseguisse um emprego, voltasse para casa. E eu fico imaginando hoje, né, irmãos, a aflição que ela ficou durante o dia inteiro sem uma resposta, sem uma notícia, sem um comunicado, aguardando o anoitecer para ver se meu pai voltaria para casa. Claro que ela tinha essa certeza em seu coração, porque ela sabia o Deus que ela servia, o Deus poderoso, o Deus que ouve, inclina o seu ouvido, ouve o nosso clamor, e o Deus que responde. Então ela tinha essa convicção. Mas o lado humano fica com aquela ansiedade, aquela angústia. E quando foi à noite, bem à noite mesmo, tarde da noite, meu pai entrou em casa e disse para ela: Nilce, o teu Deus existe e eu quero servi-lo, porque hoje eu estou empregado. Meu pai voltou para casa à noite porque ele arrumou um emprego, Deus abriu uma porta para ele. E durante aquele dia inteiro ele já trabalhou na empresa, né? E quando ele retornou para casa, ele retornou muito feliz, alegre, confiante que aquela porta de emprego foi aberta para ele. Então eu já quero declarar para a sua vida que se hoje a sua porta está fechada, existe um Deus que pode abrir uma porta onde não existe. De repente você está vivendo uma circunstância que você já está desesperançado, está desacreditado, está frustrado, né? E em depressão, em uma situação difícil, mas saiba que há um Deus que tudo vê e que tudo pode, e esse Deus tem prazer em abençoar. Meu pai se converteu após Deus abrir uma porta de emprego para ele e começou a caminhar com a minha mãe e toda a sua família para a igreja. E Deus foi tirando aquele vício, aquela vontade pelo álcool, aquele prazer que ele tinha, Deus foi tirando. E meu pai foi liberto do álcool. Os cativeiros foram quebrados, as correntes despedaçadas. E Deus libertou totalmente o meu pai do vício do álcool. Glória a Deus. E assim minha mãe pôde dizer, declarar com a sua boca, como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Começamos a caminhar para a igreja. E quando eu completei 10 anos de idade, eu tive uma experiência com Deus. Eu ouvi a voz de Deus falar ao meu ouvido. E Deus me chamou para ser a intercessora, a coluna na minha família, a mulher de oração,
uma mulher que ora e Deus responde, uma mulher que intercede e vê resultado. E Deus me chamou aos 10 anos de idade para ser essa mulher na sua presença. Meu pai contava, né? Hoje ele está com o Senhor. Ele contava que de madrugada ele levantava e ele me via de joelho na beira da cama, orando ao Senhor. E ele se espantava, né, de início, e ele falava para minha mãe: Nilce, Rosimar está de joelho orando, essa hora da madrugada. Sendo que eu estava dormindo, mas Deus já me colocava posicionada de joelho, intercedendo pelas vidas. E meu pai começou a observar aquelas atitudes que Deus estava trabalhando na minha vida. Meus irmãos, todos maiores que eu, mais velhos que eu, mas nenhum deles tinha esse comportamento, somente era eu. Deus me escolheu, a menor da casa, a menos provável, a mais improvável. E Deus me escolheu, ainda pequena, aos 10 anos de idade, para ser uma intercessora, para estar na torre de vigia, para ser a coluna de uma família. E ali eu orava toda a madrugada ao Senhor, intercedendo não só pela minha família, mas pela igreja, pela localidade onde eu morava. Morávamos numa comunidade muito perigosa e ali aconteciam muitas coisas ruins que uma criança não merece passar por isso. Mas Deus me levantou como intercessora daquele lugar. A cada oração nós víamos resposta de Deus, víamos resultado naquela localidade, naquela comunidade. E muitas das vezes que aconteciam coisas, né, que vocês já sabem o que, Deus colocava a sua mão e na nossa casa ninguém entrava, ninguém invadia, nada acontecia, porque o anjo do Senhor estava ali com as suas espadas desembainhadas, guardando a entrada da nossa casa e assim preservando a nossa família. Deus nos guardou durante muitos anos. Eu me lembro que uma vez que houve um assalto num bairro vizinho, e os ladrões, eles foram se esconder lá nessa comunidade, né? E nós presenciamos, eu e minha mãe, um helicóptero na nossa cozinha, tinham aqueles tijolinhos, né, vazados, e pelos tijolinhos nós vimos o helicóptero bem baixo, a árvore toda aberta devido ao vento, e nós presenciamos isso e nós começamos a orar: Jesus, tem misericórdia. Jesus, que essas balas não nos atinjam, que essas balas não atinjam pessoas inocentes. Começamos a clamar ao Senhor e, para a glória de Deus, nada foi, nenhuma pessoa foi atingida, nenhuma pessoa foi baleada, a não ser aqueles envolvidos naquele assalto. Então, aos 10 anos de idade, eu já tinha experiências com o Senhor. Eu já ouvia a voz de Deus falar ao meu ouvido. Eu já ouvia Deus falar para eu fazer algumas coisas, ter algum comportamento, tomar algumas decisões em termos de intercessão e oração. E assim eu ouvia a voz de Deus e eu obedecia, porque eu sabia que era Deus que falava comigo. Eu tinha essa certeza no meu coração, que Deus estava falando comigo. Isso era algo maravilhoso. Comecei a caminhar para a casa do Senhor, né? Comecei a entender as coisas, comecei a participar da escola bíblica dominical e comecei a ler a Bíblia. E eu via o meu pai, ele tinha o costume de todas as manhãs ler o jornal, as notícias e ler a Bíblia por 1 hora. Meu pai ficava sentado por 1 hora lendo a Bíblia e eu falava: pai, me ensina a ler a Bíblia. E daí ele começou a me ensinar, e quando eu tinha a palavra que eu não tinha entendimento ainda, ele falava: pega um dicionário, filha, e vamos ver o significado dessa palavra. E ele me fazia anotar cada palavra que eu não entendia em um caderno separado. E dali eu ia vendo o significado de cada palavra. E assim a minha mente ia abrindo o meu entendimento. E eu passava a ter o conhecimento da palavra de Deus através do ensinamento do meu pai e através do Espírito Santo, que é ele que nos conduz ao arrependimento, que é ele que abre o nosso entendimento, é que ele que traz luz à nossa mente para que possamos entender aquilo que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada.
Aos 18 anos de idade, eu frequentava a Igreja Batista, juntamente com os meus pais. Cresci nessa igreja. Aos 10 anos me batizei pelas águas, por imersão, né? Meu pastor Valdomiro Mota, já em memória lá com o Senhor, descansa no Senhor. Ali eu participava das EBF, que é a Escola Bíblica Dominical, onde reúne-se muitas crianças para ouvir a palavra de Deus, serem evangelizadas. E ali nós começamos a frequentar a Escola Bíblica Dominical aos domingos pela manhã e a EBF nas férias escolares. E o meu pastor, Valdomiro Mota, ele tinha um boneco ventrículo. E ele falava com aquele boneco e era tão real que eu achava que aquele boneco realmente ele falava, de tão real que era, porque eu não via, não percebia som algum, movimento algum na boca do meu pastor, de tão perfeito que ele fazia. E aquilo ali eu guardei no meu coração, e eu falei, quando eu crescer eu quero fazer EBF, eu quero trabalhar com crianças, eu quero fazer isso na casa do Senhor. Fui crescendo e sempre interagindo com as professoras da escola dominical. Aos 12 anos eu auxiliava na classe dos adolescentes, auxiliava a minha professora, ajudava ela com os trabalhos, com a revista, auxiliando mesmo ela, né? Lendo a Bíblia, os versículos, participando dos debates bíblicos, né? Que é você achar o versículo, quem achava primeiro ganhava um brinde como incentivo. E cresci assim na presença do Senhor. Aos 18 anos de idade, eu conheci uma vigília na Igreja Congregacional em Beto Ribeiro, uma vigília que reunia 5.000 jovens, uma vigília que por muitos anos foi uma vigília que agregava muitas pessoas, interdenominacional. Então vinham pessoas de todos os cantos, de todos os lados, se reunir ao ar livre para adorar o Senhor. Não tínhamos teto, era ao ar livre, era no quintal da igreja, do templo, né? O templo não era tão grande, não cabia essa quantidade de pessoas. Então ali nós jovens chegávamos mais cedo e o chão era um chão batido. Então nós espalhávamos esteiras de palha. Todos os jovens, né? Era um mutirão de jovens, eram jovens que doavam o seu tempo para o Senhor e ali prestar esse serviço. E nós forrávamos aquele chão imenso com essas esteiras e ajudávamos a preparar o ambiente para receber as pessoas às 22 horas e a vigília durava até às 5 horas da manhã. Nessa vigília, em uma dessas vigílias, né? Eu já tinha uns 19 anos, eu já frequentava há 1 ano essa vigília, e eu me lembro que um pastor, né, chamado Eduardo Samuel, o Dudão, tem o gibi dele, o Dudão, ele é um pastor evangelista, né, ele ama almas, é um ganhador de almas, e eu me lembro que naquela noite, naquela madrugada, ele fez um apelo, ele fez um convite aos jovens que queriam se disponibilizar 15 dias das suas férias para a obra missionária. E ali eu fiquei relutando, mas quando me dei conta, eu já estava lá no altar, ajoelhada, chorando, dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como diz Isaías. E ali eu comecei a ter experiência com Deus e comecei a ser preparada por esse pastor e mais alguns obreiros. E todos os domingos, às 15 horas, nós nos reuníamos lá nessa igreja, na parte do templo, para receber ensinamentos da palavra, para aprender a jejuar, para aprender técnicas para ir para o campo missionário, de como lidar com algumas situações adversas que poderiam acontecer e como a gente ia agir, como a gente ia trabalhar, como a gente ia ver essa situação, como que a gente ia corresponder a esta situação. E ali eu trabalhava numa empresa e eu ia tirar férias e eu doei 15 dias das minhas férias para a obra missionária. Meu primeiro projeto missionário foi em Madre de Deus, Minas Gerais, uma cidade pequena, com poucos habitantes, mas uma cidade que Deus trabalhou de uma forma maravilhosa, uma forma que eu nunca havia visto, a forma de Deus trabalhar como Ele trabalhou naquela cidade.
E quando nós nos reuníamos e íamos para a rua, nós voltávamos tão felizes, tão alegres, tão realizados de fazer parte daquele projeto missionário, que a gente queria mais e mais e mais. Era tão bom, sabe? Chegar à noite na igreja e ver o resultado, ver o fruto do nosso trabalho. Um trabalho penoso, um trabalho árduo, um trabalho que não é fácil. Não é fácil você ir para a rua, muitas das vezes levar não, muitas das vezes levar uma palavra ruim, mal colocada, muitas das vezes ser humilhada por pessoas que ainda não têm Deus em seu coração. Mas nada disso importava para a gente. A gente estava focado, a gente estava com os olhar firme no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. É Ele que nos guiava, é Ele que nos fortalecia, é Ele que nos orientava, é Ele que segurava na nossa mão e dizia: não temas, porque eu estou contigo. Eu te ajudo e eu te fortaleço. E é esse Deus que segurava na nossa mão e nos apresentava as almas que estavam perdidas pelas ruas, pela cidade, pelas casas. E nós batíamos de casa em casa. E muitas das vezes as pessoas não nos recebiam. Então Deus nos deu uma estratégia. Façam peça muda na praça da cidade. E aí nós começamos a realizar essas peças mudas. E sabemos que as pessoas, o ser humano, ele é curioso. E quando ele vê um movimento, ele quer saber o que está acontecendo. E Deus nos deu essa estratégia. E ali nós começamos a fazer essas peças mudas e as pessoas começaram a se ajuntar, E a peça era bem pequena, era bem objetiva, bem rápida. E de repente a peça acabava. E nós começamos a falar do amor de Deus, o que Deus havia feito na nossa vida, tão jovens, mas cheios de fé, cheios de energia, cheios de garra, determinação, esperança, alegria, em ganhar uma alma para o Senhor. E ali nós estávamos empenhados com essa missão. E Deus quebrava as cadeias, trazia libertação. E nós falamos: e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. E as pessoas eram libertas. E à noite, algumas iam na igreja. E nós começamos a ver o agir de Deus através das nossas vidas. Aos 21 anos, eu conheci um rapaz que havia se convertido, que havia vindo do espiritismo. E assim que ele chegou no projeto missionário, o meu pastor, Eduardo Samuel Dudão, me levou no gabinete e falou: olha, Rosimar, chegou um rapaz aqui para a igreja e ele precisa casar. Ele precisa de alguém que cuide dele. E ele, sem eu saber, fez a mesma coisa com hoje meu esposo. E aí ele começou a conversar conosco, a nos colocar mais próximo. Naquela época, irmãos, nós não namorávamos de ficar grudado, beijando, essas coisas não. Nós ficamos durante um mês, orando para Deus confirmar se era aquilo que nós queríamos. E durante esse um mês, nós estávamos na obra do Senhor, fazendo a obra de Deus. Então, nós não pegávamos nem na mão, nós só orávamos. E aí, no segundo mês, nós começamos a namorar, né? A pegar na mão. Começamos a conversar sobre um, sobre o outro. Começamos a frequentar a casa um do outro, conhecer os familiares. Fui apresentada à família dele, ele foi apresentado à minha família. E nós continuamos caminhando. Continuamos indo para o projeto missionário, sendo que eu ia para um projeto em um estado e ele ia para outro estado. Meu segundo projeto missionário foi em São João del Rei, também, em Minas Gerais. Na igreja havia um casal de missionário apenas, porque as pessoas não podiam entrar na igreja, as pessoas não podiam servir a Deus, porque elas sofriam represárias e perdiam as suas casas, entre outras coisas. E ali, irmãos, nós começamos a trabalhar também na rua. As pessoas
as pessoas não nos conheciam, né? Conheciam um casal missionário. E esse casal missionário, eles ficavam na igreja orando, intercedendo por nós. E nós íamos para a rua fazer o evangelismo, bater de porta em porta. E muitas experiências tivemos naquele lugar. Foram 100 almas que se converteram ao Senhor. Nós voltávamos, irmãos, tão felizes para a nossa igreja e para a nossa casa. E quando nós chegávamos de viagem, o nosso pastor, ele nos recebia com tanto carinho e colocava o culto durante a manhã e a noite, todo o trabalho da igreja em nossas mãos, para que nós pudéssemos compartilhar os testemunhos, as experiências, tudo aquilo que Deus realizou no campo através das nossas vidas. Ah, irmãos, como era maravilhoso contar os testemunhos, as experiências, e após o culto as pessoas nos abraçarem e dizer: nossa, eu precisava ouvir essa palavra gerou fé no meu coração, me trouxe esperança, me trouxe perspectiva, me trouxe expectativa, gerou expectativa no meu coração, gerou fé no meu coração. Ah, irmãos, é muito bom ser útil ao Senhor. Imagina o coração de Deus como se alegrava com esse trabalho missionário. Eu me lembro que no próximo ano eu doei mais 15 dias das minhas férias e fui para Lagedo, uma cidade lá do Nordeste. E lá eu tive uma experiência tremenda com o Senhor. Nós entramos numa casa e havia um homem há 2 anos enfermo em cima de uma cama. E aquele homem só tinha osso, esquelético, sabe? Ele estava condenado à morte. E os filhos dele faziam churrasco na porta de casa. E nós entramos ali naquele lugar. E o líder falou: Rose, você vai orar por este homem. E Deus falou no meu ouvido: ele vai andar. Irmãos, parece assim, ouvindo isso, parece uma loucura. Como uma pessoa há 2 anos em cima de uma cama, esquelético, vai andar? Parecia loucura. Mas foi o que Deus falou aqui no meu ouvido e eu não tinha dúvida do que Deus estava falando. Então eu chamei o meu líder no canto e falei: Deus mandou orar e declarar que ele vai andar. E o meu líder falou: não faça isso, não seja louca. Não faça isso, ele não vai andar. Mas, irmãos, eu tinha uma certeza tão grande no meu coração. Eu tinha convicção de que o meu Deus podia realizar aquele milagre. Mas, na verdade, ele estava temeroso porque os filhos do homem estavam na porta com uma faca muito grande, fazendo churrasco. E se nós falássemos que Deus ia fazer algo e não fizesse, não acontecesse, nós poderíamos sofrer dano da nossa própria vida. Eu entendi o que ele falou. Eu entendi. Mas eu falei com ele, com todo respeito: deixa eu fazer o que Deus está mandando. E ele falou: tá bom. Eu me lembro que eu ajoelhei ali no chão, na beira da cama. Coloquei a mão sobre a cabeça daquele homem e apresentei Jesus para ele. A sua esposa estava ao lado ouvindo, mas ela não me pediu de falar com ele. E eu falei para ele, o nome dele era José. Seu José, hoje Deus quer trazer salvação a esta casa, a sua vida. E mais importante que Deus curar o seu corpo, Ele quer curar a sua alma. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seu José, o Senhor deseja aceitar Jesus no seu coração. Apocalipse 3,20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Seu José, a porta é o seu coração. Só o Senhor pode abrir a porta do seu coração. Ninguém pode fazer isso pelo Senhor. E se o Senhor quer aceitar Jesus e que Jesus entre no seu coração e faça morada, o Senhor vai me dar um sinal, porque ele não falava. E ali, irmãos, ele levantou o dedo
e falando como resposta que ele queria a Jesus. Ah, irmãos, houve a cura da alma. Houve a cura da alma e aquele homem foi salvo. Houve festa no céu. Aquele homem estava sendo escrito o nome dele no livro da vida. Ele iria morar com o Eterno, andar em ruas de ouro, ter a sua vida, o seu corpo glorificado, receber o novo corpo do Senhor. Irmãos, aquela enfermidade já não importava mais para o seu José. Uma alegria tomou conta dele, de forma que todos puderam presenciar a alegria que era contagiante. E ali eu falei para ele: seu José, a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. E se o senhor crer, o senhor vai levantar dessa cama e vai andar. Ali eu pedi para 2 jovens levantarem ele com muita paciência e com muito cuidado. E assim o levantaram e deixaram ele um pouco assentado, para que não lhe desse tonteira, porque há 2 anos ele estava em cima de uma cama. E ali sentaram ele, eu me lembro, eu tenho essa memória bem viva dentro da minha mente. E quando eu falo, eu me emociono, porque eu me lembro do milagre que Deus operou naquele lugar. Foi um milagre tão marcante na minha vida, que eu nunca mais me esqueci. Ah, irmãos, aquele homem levantou. E nesse momento, os filhos que estavam na porta fazendo churrasco, pararam o churrasco e colocaram o seu olhar naquilo que nós estávamos fazendo naquele momento. E sabe, irmãos, quando uma criança começa a andar, que ela não tem equilíbrio, ela não tem coordenação, ela não sabe dar os primeiros passos ainda, mas ela tenta. E ali dessa forma, tentando se equilibrar, tentando coordenar as pernas, o seu José começou a dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Ele andou, irmãos, um metro mais ou menos. Foi poucos passos, mas ele andou. Mas ele saiu daquele leito. Ele teve fé, ele acreditou e não duvidou. E ele andou. E aqueles filhos ficaram assim... como é que eu vou falar? Assustados, admirados, perplexos, em pânico de ver aquela situação. Como pode meu pai ter andado 2 anos em cima de uma cama? Irmãos, mas o que é isso para o Senhor? Acaso há coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Não há, irmão. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo é possível ao que crê. E se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida, nessa situação, neste problema. Você trará à existência agora, ao teu coração, aquilo que você quer que aconteça, segundo a vontade de Deus. Irmãos, o milagre aconteceu. O milagre da salvação e o milagre da cura daquele homem física. 2 milagres maravilhosos aconteceram naquela casa. Ah, irmãos, você pode imaginar a alegria que nós voltamos para a igreja, que nós retornamos para a igreja. Nós queríamos contar para todo mundo, nós queríamos dizer o que Jesus fez, o que ele foi capaz de realizar e diante dos nossos olhos. Jovens, tão novos, mas cheios de fé, de esperança, de alegria, de confiança naquele que pode todas as coisas, ele que nos fortalece. Ah, irmãos, e ali nós retornamos para a igreja, e quando contamos o milagre, a nossa alegria era tão contagiante, que as pessoas que nos ouviam começavam a falar em novas línguas, começavam a pular, começavam a sorrir e a regozijar na presença do nosso Deus. Então, irmãos, retornamos para o Rio de Janeiro. Como eu havia dito anteriormente, eu estava namorando o José Ricardo, recém-chegado ao projeto missionário, vindo do Espiritismo. E nós namoramos, noivamos e casamos em 6 meses. 6 meses. Loucura? Talvez. Mas estamos casados há 35 anos. Temos 2 filhos. Temos 5 netas. E aos 21 anos nós casamos. O nosso pastor realizou o nosso casamento.
pastor Eduardo Samuel e pastor Marcos, irmão do nosso pastor, irmão de sangue, né? Eles realizaram o nosso casamento na igreja em que eu cresci, na igreja batista dos meus pais frequentavam, e nos casamos. E continuamos a obra missionária, doando parte do nosso tempo, 15 dias das nossas férias para o Senhor. Mas no projeto missionário não podia, havia uma regra, né? Dentre tantas outras, uma das regras é que namorado, noivo e casado não iam para o mesmo projeto missionário. E aí nós íamos para projetos diferentes. Nós trabalhávamos também na nossa igreja, nós frequentávamos a escola dominical, nós tínhamos os nossos líderes espirituais, os nossos pastores, que estavam sobre nós, como autoridade espiritual. E nós servíamos a nossa igreja e também íamos para o campo missionário nas nossas férias. Casamos, né? E fizemos vários exames antes de casar. E ali foi detectado que o meu ovário era policístico, tinham muitos cistos e eu tinha mioma. E o médico falou: você não poderá ter filhos. E aí eu fiquei muito triste, sem acreditar naquilo, e falei para ele. Ele falou: não, Deus vai fazer um milagre. Deus é Deus de milagre, nós servimos Deus de milagre. Não receba essa palavra. Não receba essa palavra. E assim nós saímos crendo que Deus ia fazer algo. Eu vi as mulheres engravidarem e eu todo mês menstruava normalmente, eu não engravidava. Meu fluxo era muito intenso, perdia muito sangue, ficava com anemia, tinha que fazer tratamento, uso de medicação e era muito complicado. Durante 2 anos eu não engravidei. E eu me lembro que teve uma noite que eu passei a madrugada inteira de joelho, de cara no pó, chorando e falando: Deus, tu és Deus de milagre, tu és Jeová Jirê, Deus provedor, tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Esse é o teu nome. Tu és o grande eu sou aquilo que você precisa. E eu quero gerar. E meu marido tinha tido um sonho que Deus nos daria 2 meninos. 2 filhos meninos, homens. E ele falava para mim: não fica assim apreensiva, descansa no Senhor, aquieta o teu coração. Na hora certa Deus vai dar, você é jovem. Nós somos jovens, Deus vai dar na hora certa. E ali, irmãos, nós adotamos uma criança, apadrinhamos uma criança de um casal da nossa igreja. E começamos a cuidar daquela criança como se fosse nossa. Nos apegamos muito àquela criança. E não sabíamos o que Deus estava fazendo, mas tínhamos certeza que Deus estava trabalhando, mas não víamos o que Ele estava fazendo. Porque Deus trabalha no silêncio, no oculto, no escondido. Deus trabalha por você. Creia nisso, acredite. E aí um dia nós fomos para um casamento, né, do pastor Wallace e da irmã Cláudia. E durante o casamento, o nosso pastor hoje dorme no Senhor, Jesaías dos Anjos. No meio do casamento, Deus deu uma palavra profética a ele, que Deus iria abrir madres naquela noite. E eu fui a primeira a ir, irmãos, fiquei lá no meio dos noivos. E botei a mão na minha barriga e orei, e ele orou e profetizou. E aí fomos embora para casa. Quando foi no dia seguinte, no domingo, na igreja, na nossa igreja, o nosso pastor, José dos Anjos, chamou eu e mais 4 irmãs que também não conseguiam engravidar, tinham problemas. E ele falou: hoje Deus vai operar um milagre aqui na vida de vocês. E a irmã Rosimar vai ser o sinal. Quando ela engravidar, todas vocês vão engravidar. E ali, irmãos, no mês seguinte, eu descobri que estava grávida já há 3 meses de um menino, Davi, nosso primogênito. Ah, irmãos, eu vim do hospital, da clínica onde eu fiz o exame, tão feliz, querendo contar para o mundo.
mas não tinha celular, não tinha como me comunicar, meu esposo no trabalho, eu não tinha para quem falar e eu ia rindo pela rua. As pessoas deviam de olhar para mim e falar, amor, essa menina é doida, essa menina tá com problema, mas era tanta alegria, irmãos, que eu estava gerando. Aquela palavra contrária caiu por terra. O improvável se tornou provável. O impossível se tornou possível, porque eu criei, eu acreditei. E ali, irmãos, comecei a gerar aquele menino, Davi. Consagramos ele ao Senhor. E Davi nasceu perfeito para a glória de Deus. Um dia cheguei no ensaio do coral, que era às quarta-feiras. No mesmo dia que eu fiz o exame, na ultrassonografia, que a médica falou, você tem filho? Eu falei, não, é o primeiro. Quer saber o sexo? Eu falei, sim, é um meninão. Ai, irmão, minhas lágrimas escorreram. Era tanta alegria, eu sorria tanto. Eu dava gargalhada e a médica não entendia nada. E aí, à noite eu fui para o ensaio do coral, participava do coral. Ia ter uma cantata. E a gente estava ensaiando. E quando eu cheguei lá com o exame na mão, irmãos, toda boba para contar a novidade, os coristas começaram a bater parabéns para mim. Eu falei, gente, hoje não é meu aniversário. Não é meu aniversário é só em janeiro. E aí eles ficaram batendo palma. E aí, de repente, eles falaram, olha, nós já sabemos, você está grávida, é um menino, Davi. Deus havia revelado até o nome para o meu pastor, irmãos. E ali eu fiquei nos alegrando junto. E quando foi no dia de eu ir para o hospital, aqueles irmãos todos, irmãos, foram lá ver o bebezinho, né? E ver o Davi e me ver e oraram por mim antes de eu ir para o centro cirúrgico. A igreja foi presente nas nossas vidas. O meu pastor ficou com meu esposo e mais um outro irmão, Rogério, ali aguardando o meu retorno do centro cirúrgico para ver se eu estava bem, se a criança estava bem. E Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é tremendo. Após o nascimento do nosso filho Davi, né, quando ele tinha 1 ano de idade, nós morávamos em Guadalupe. E alguns irmãos haviam feito inscrição na Caixa Econômica para o seu primeiro imóvel, lá em Nova Iguaçu, em Jardim Palmares. E nós não havíamos inscrito porque nós não tínhamos conhecimento. Até que um casal chegou para nós e falou assim, Ricardo, Rose, façam a inscrição na Caixa Econômica. Nós todos já recebemos o telegrama e vamos morar em tal lugar, lá em Jardim Palmares de Nova Iguaçu. E aí nós fomos na Caixa Econômica, mas para este lugar não tinha mais vaga, só tinha vaga para um outro lugar bem mais distante. E nós não quisemos. E aí a pessoa, o funcionário falou para nós, olha, se houver alguma desistência, eu faço contato com vocês, vou deixar vocês aqui como prioridade. Nós não demos muita importância, não acreditamos, porque achamos que não ia acontecer dessa forma, mas enfim, deixamos o contato. Uma semana depois eu recebi um telegrama, e a minha vizinha, né, ela morava na casa da frente, a Nossa Senhoria, e nós morávamos nos fundos. E ela falou, Rose, tem um telegrama aqui para você. E eu fui no portão assinar e receber o telegrama. Era da Caixa Econômica. Nós havíamos sido selecionados para ir até a Caixa Econômica, assinar os documentos e receber a nossa casa. Irmãos, foi uma alegria, assim. O Davi já tinha 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Eu havia orado e falado para Deus, Senhor, o dia que o Senhor me der uma casa, eu quero ter logo esse outro filho que o Senhor disse que seriam 2. Então, eu quero ter logo. Irmãos, nos mudamos em junho. A nossa casa era um embrião. Era um cômodo com uma pia e um banheiro só. Telhado de caibro, telha de barro. E quando foi, o Davi fugia para ir atrás dos bois, os animais todos soltos pelas ruas, boi, porco, cabrito, muitos animais soltos. E por 2 vezes eu tive que ir atrás do Davi, achando que ele estava na casa da vizinha, e não estava, ele estava lá no meio da boiada. E Deus deu muito livramento para ele. E aí, no mês seguinte, em julho, mudamos em junho, em julho, eu estava grávida e não sabia. Do nosso segundo filho, Natan.
E aí, irmãos, eu comecei a passar mal e a minha vizinha falava assim, Rose, tu tá grávida? Eu falei, não, menina, tô não. Que grávida o quê? Eu ainda tenho um bebê, como eu tô grávida, com uma criança de 1 ano. E ali, eu já estava grávida, sem saber. Comecei a ter enjoos repetitivos, comecei a ter desmaio, comecei a ter queda de pressão, não conseguia mais cozinhar o feijão, que eu vomitava, não conseguia sentir o cheiro do café. E aí, um dia, numa reunião de oração, reunida em uma casa, com algumas mulheres de oração da nossa igreja que frequentávamos, éramos todos da mesma igreja. Nosso pastor abriu uma igreja lá em Nova Iguaçu para que nós todos frequentássemos, porque éramos 9 famílias, mais as famílias que nós conhecíamos, vizinhos que serviam a Deus, que também foram nos ajudar em algum momento. E nós estávamos em uma das casas fazendo esse trabalho de oração. E de repente uma das irmãs foi tomada em línguas estranhas, botou a mão na minha barriga e a minha barriga começou a se movimentar, irmãos, como se fosse muitos gases. Mas não era, era já o bebezinho, era o Natan. E ela falava assim, eu me lembro até hoje, você nada entende do que eu falo, mas este varão que está sendo gerado no seu ventre, ele entende. E ele será um pastor, um ganhador de almas. Naquele mesmo dia, mais tarde, eu deixei o Davi com uma irmã e fui ao médico, porque eu estava passando muito mal. Chegando lá, eu já ia fazer 3 meses de gestação. 3 meses, igual do primeiro filho, Davi. E aí, a médica falou, e aí, mãezinha, você já tem filho? Eu falei, sim, tenho um menino. Tem um menino? Eu falei, sim. E aí, quer ter o que agora? Eu falei, o que Deus mandar. E ela falou, então é outro menino. E aí as minhas lágrimas desceram. Voltei para casa feliz, radiante, falando, meu Deus, vou ter outro filho, outro bebê, como vai ser? Porque morávamos num lugar muito precário, sem saneamento básico nas ruas, barro batido. Quando chovia era um lameiro, parecia um mingau e a gente caía na lama. As pessoas riam de nós. Nós não tínhamos recursos algum. Nosso recurso era totalmente dependência de Deus. Nós éramos totalmente dependentes de Deus. Não havia celular, não havia telefone, não havia mercado, não havia condução. Era de 1 em 1 hora. E você andava um pedaço imenso para chegar até o ponto do ônibus. E se você perdesse aquele ônibus, o motorista não esperava, ele ia embora. Você ia ficar 1 hora aguardando o próximo ônibus. Não havia van, não havia condução alternativa como hoje. Não, era só aquele ônibus. E nós tínhamos que ir a pé para a estrada. Andávamos uns 40, 50 minutos a pé para ir lá para a estrada para pegar outra condução. Então era um lugar sem recurso algum, um lugar difícil, que todo ano tinha enchente. E a primeira enchente, a nossa casa serviu de abrigo para muitas pessoas. Meu esposo, com os vizinhos, faziam um cordão humano, iam resgatar as crianças lá das últimas casas, onde a água entrava com muita força e mais alta, né? A rua era mais baixa, no final havia um rio, esse rio transbordava e a água entrava e ficava mais de 1 metro de altura de água dentro das casas. E meu esposo, juntamente com os vizinhos, faziam um cordão humano, porque senão eles eram arrastados pelas águas. E eles traziam as crianças e a nossa casa servia de abrigo, porque o nosso terreno era mais alto, a água só ia na altura do portão, mas ela não entrava no nosso quintal. No nosso quintal, somente a água que vinha do céu, mas a água que ficava na rua, parada, não entrava no nosso quintal. Então, a nossa casa servia de abrigo para muitas pessoas. E muitas crianças, muitas pessoas, nós passávamos a noite em claro, fazendo leite, providenciando alimento. As pessoas doavam alimento e nós produzíamos o alimento. Eu, juntamente com algumas vizinhas, para alimentar aquelas crianças e passar aquela noite em claro. Ou em oração. Então, éramos missionários naquele lugar em que morávamos. Fazíamos a obra de Deus ali, fazíamos EBF, que é a Escola Bíblica de Férias. Nas férias escolares, nós íamos para a rua recolher aquelas crianças, levar para a igreja.
Nós tínhamos um alvo, uma meta, um objetivo de ganhar aquelas crianças para Jesus. Hoje, muitas dessas crianças, alguns são pastores, diáconos, presbíteros, levitas, professores de escola dominical, servos de Deus, porque a semente foi plantada, foi lançada. Paulo diz que um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento, e Deus deu o crescimento a essa obra missionária naquele local. Após um período, nós moramos ali um período, e depois fomos convidados para morar lá no bairro da Mangueira, lá em cima, próximo à estrada, uma rua paralela já à estrada de asfalto. E fomos morar lá numa casa que nos foi oferecida porque eu tinha ido ao médico fazer um exame e eu teria que arrancar o útero, as trompas, ovários, tudo. Fazer esterectomia total. E essa senhora, essa irmã, ela ofereceu de cuidar de mim e dos meus 2 filhos. Meu marido trabalhava, saía de casa de madrugada, 4h30 da manhã, e não tinha tempo para cuidar de mim, né? Ele precisava trabalhar para trazer o sustento para casa. Então, essa irmã me convidou para ir morar numa casa que ela tinha. Então, fomos morar nessa casa, né? Que ela tinha uma casa nos fundos vazia. E ela falou, Rose, você vai morar nessa casa aqui. Pagávamos um valor bem irrisório, para não dizer que não pagávamos nada. Foi uma família que Deus colocou para nos ajudar e nos abençoar. No dia da cirurgia, eu me internei pela manhã, despedi dos meus filhos. Ela orou por mim, eu fui para o hospital. Próxima à cirurgia, o médico que ia me operar não pôde ir, ele foi fazer uma cirurgia em outro hospital e designou a função para uma outra médica. A médica então decidiu fazer um novo exame para ver como que eu estava e como ia acontecer a cirurgia naquele dia. Ao realizar o exame, ela viu que não havia necessidade de eu fazer esterectomia total e nem cirurgia alguma, porque Deus havia me curado. Havia o mioma? Havia. Mas ela falou, não é necessário cirurgia. Não é necessário abrir a sua barriga e fazer essa cirurgia. Então, irmãos, ali mais uma vez eu pude ver a mão de Deus sobre a minha vida e o milagre acontecendo. Na verdade, depois eu fui entender o porquê que Deus permitiu essa situação de cirurgia, para que eu mudasse para aquela casa e para que uma obra fosse realizada. Aquela mulher, ela servia a Deus, mas ela era uma mulher amargurada, uma mulher angustiada, porque o seu esposo não servia a Deus. Eles moravam juntos há muitos anos, mas eles não eram casados. Eles cuidavam de uma menina, mas eles adotaram uma menina aos 5 anos de idade, mas eles não tinham a documentação definitiva daquela criança. A criança não tinha o nome deles na certidão de nascimento dela. E para que isso acontecesse, eles precisavam se casar. O desejo do coração daquela mulher era se casar. Onélia era o seu nome. Já dorme no Senhor. E ali, todos os dias, nós íamos para o quintal, quando aquele homem saía para trabalhar, o esposo dela, a filha ia para a escola. E nós levantávamos as nossas mãos para o céu e declarávamos libertação e salvação. Aquele homem, ele fumava, não sei quantos maços de cigarro, mas ele fumava muito, acabava um, ele acendia outro. E nós orávamos. Um dia Deus usou o nosso filho Natan, com 4 anos de idade, e falou, tio, Jesus te ama. Jesus te ama. E todos os dias o Natan começou a fazer isso, sem eu mandar, sem ninguém mandar, espontaneamente, Deus usando aquela criança. E aquele homem foi impactado. E um dia ele ouvindo eu orar, depois ele me confessou que ele ia para uma casa, o terreno do lado, que também era deles. E todo dia que eu dobrava meu joelho para orar, às 5h30 da manhã, meu marido saía para trabalhar, eu ia orar e ele ficava escutando a minha oração. E eu orava por eles também. E aí um dia ele falou assim, Rose, faz uma oração na minha casa. Falei, claro, com muito prazer, ficarei muito feliz. E fomos orar. E dali ele começou a pedir, me fazer perguntas, como que eu falava, que Deus falava comigo. E eu falava para ele, eu escuto a voz de Deus aqui no meu ouvido, como o Senhor fala comigo, Deus fala também. Deus é uma pessoa.
uma pessoa educada. E ele comecei a evangelizá-lo. Aos final de semana, meu esposo fazia esse evangelismo juntamente comigo. Mas durante a semana, eu estava em casa só com os filhos. Então, eu fazia esse evangelismo diariamente. Um dia ela me falou, Rose, meu sonho é casar e fazer um apartamento em cima dessa casa. E eu falei para ela, pega um papel. Ela pegou um papel, uma folha de ofício. Eu falei, vamos desenhar esse projeto. Não somos arquiteta, mas vamos desenhar como deseja o seu coração. E um dia a senhora vai apresentar esse projeto para alguém. Ali nós começamos a orar e ela falou, mas meu marido já disse que não vai fazer a obra. Não quer fazer construção em cima dessa casa. Eu falei, mas a última palavra vem do lábio do Senhor. Ficamos orando um período. Eu me lembro que passaram 6 meses que nós estávamos orando. E um dia ele quis aceitar Jesus. E aí ele falou, Rose, eu vou casar com essa mulher. Vou me batizar. E eu tenho que dar nome para essa menina. Ô, irmãos, que coisa tremenda. Como Deus trabalhou de forma extraordinária, como sempre Deus faz. Mas como que Deus foi movimentando as peças, foi encaixando o quebra-cabeça, de forma que cada desejo que aquela irmã tinha ia sendo realizado. E ali, irmãos, ele casou com ela, ele se batizou, desceu as águas, e eles adotaram aquela menina definitivamente, dando nome para aquela menina. E Deus foi completando a obra. Hoje, ele é um diácono na Assembleia de Deus, ela dorme no Senhor. Ele ficou viúvo, casou de novo com uma serva de Deus e vivem para o Senhor. A menina cresceu, fez família, tem 2 filhas e vive também a vida dela independente. Então Deus trabalha de forma maravilhosa e nós continuamos sendo missionários na nossa localidade. Aí nós não conseguimos mais ir para outros estados, mas você é um missionário dentro da tua casa, dentro da tua família, na tua vizinhança, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola. Aonde você vai, na fila do trem, na fila do ônibus, na fila do caixa do mercado, você é um missionário do Senhor. Você foi chamado para isso, para ganhar almas para Deus. E ali, irmãos, nós terminamos a missão, voltamos para o Rio de Janeiro. E voltamos para o ministério ao qual tinha nos designado para essa missão lá em Jardim Palmares, Nova Iguaçu. Retornamos. E eu quero dizer para você que a nossa vida não foi fácil. Ser missionário é um grande desafio. Mas trazer os feixes, né? A Bíblia diz que é os feixes, né? Bem-aventurados os pés daqueles que anunciam a palavra e trazem seus feixes. Irmãos, trazer o resultado, ver aquilo que Deus faz através das nossas vidas. Porque Deus anda através dos nossos pés. Deus fala através da nossa boca. Deus se movimenta através do nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Deus faz coisas maravilhosas através de nós. Basta a gente se dispor, se disponibilizar, dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me. E Deus vai completar a boa obra que Ele já começou, né? Deus fala na sua palavra, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E muitos creram. E como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não forem enviados? Então, irmão, se dispõe a fazer a obra de Deus. Talvez hoje, ouvindo esse testemunho, você sinta o desejo no teu coração de ser um missionário, uma missionária. Aí onde você está? Aonde você mora? Você faz a diferença na sua vizinhança. Você é o sal da terra, a luz do mundo. Deus te chamou com um propósito, com uma missão. Aceite a sua missão, não resista. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Creia que Deus fará maravilhas através da sua vida. Esse é o meu testemunho. Mas eu ainda quero compartilhar algo com você. Eu tinha um sonho de fazer faculdade. Eu morava numa comunidade, como eu disse para vocês, dos 10 aos 18 anos. E com 19 anos eu fui morar com a minha irmã mais velha. E
trabalhava de dia, estudava à noite, fui morar com ela. E depois retornei para a casa dos meus pais para me casar com meu esposo. E aí, irmãos, eu tinha um sonho de fazer uma faculdade. Mas era muito improvável. Faculdade naquela época era muito caro. Só para rico. A gente não tinha acesso à faculdade, ao terceiro nível, né? O terceiro grau. A gente não tinha, era um sonho muito distante. Aos 38 anos, eu consegui realizar esse sonho de fazer a minha faculdade de fisioterapia. Depois fiz 2 pós-graduação em gerontologia, que é uma área da fisioterapia para atender a terceira idade. E fiz dermatofuncional, que abrange muitos tratamentos na pele, né? É bem abrangente essa área. Trabalhei por 8 anos na fisioterapia, em hospital, em clínica particular. Durante 8 anos exerci a minha profissão. E aí um dia, irmãos, no último ano da faculdade, eu estava lavando a minha cozinha e de repente eu sofri uma queda. E fiz aquele efeito chicote, né? Que você bate a cabeça no chão, volta e bate de novo. Eu estava sozinha com o meu filho Natan em casa. Na época ele tinha 9 anos de idade. O Davi estava na escola. E eu lembro que eu fui me arrastando até o quarto dele com muita dor na cabeça, muita dor. E eu já havia estudado, né? Já estava terminando a faculdade, eu sabia a gravidade daquele tombo, daquela queda. E eu fiquei com muito medo de ficar desacordada e ele não saber o que estava acontecendo, porque ele era uma criança. E eu consegui ir até ele e falei: Natan, chama a vizinha, chama um táxi, leva a mamãe para o hospital. A mamãe caiu. E a minha vizinha me acompanhou, fomos para o hospital. Depois eu liguei para uma amiga minha, que ela já era fisioterapeuta formada há alguns anos, a doutora Vera Lúcia. Ela foi até o hospital, eu comecei a paralisar todo o lado esquerdo, desde o rosto até a ponta do pé esquerdo, lado esquerdo. E eu não conseguia mais falar, não conseguia mais me comunicar. E eu com muito medo de entrar em coma, aquela dormência toda, e eu sabia que algo ruim estava acontecendo. E ela conseguiu me tirar daquele hospital porque queriam me dopar com remédios diazepam para me relaxar. E eu fiquei com muito medo de apagar e não voltar, né, entrar em coma. E aí ela me levou para casa, assinou o termo, me levou para casa. Eu liguei para uma professora minha, Valéria Calazans, doutora Valéria. E ela na época, não sei hoje, né, mas naquela época ela trabalhava no setor de queimados, no Hospital do Andaraí. E ela trabalhava com laser. E o laser, ele cicatriza muito rápido o tecido, né? Quase que de imediato. O tratamento é muito rápido. Acelera bem o processo de cicatrização. E aí eu sofri fissura na vértebra C3 e C4, que são as vértebras responsáveis pelo centro respiratório. E eu me lembro que eu tinha muita dificuldade de respirar, de falar, eu não conseguia falar. A dor era intensa, a minha cabeça parecia que ia explodir, era uma dor constante que não parava. E a Valéria foi durante 15 dias aplicar laser no meu pescoço, na minha cervical. Após um dia de queda, eu fui para um ortopedista muito famoso, muito caro, referência na área ortopédica, na área de coluna cervical e referência. Não vou aqui citar nome, mas foi caríssima a consulta. E foi eu, meu esposo, meu pastor na época, a doutora Vera, uma outra amiga da faculdade, a Cláudia, que me ajudou bastante nesse período, né? Ficamos juntas durante 4 anos de faculdade, fazíamos parte do mesmo grupo de estudo e ela... Sempre que eu precisava, ela me ajudava e sempre que ela precisava, eu também a ajudava. Era uma troca muito boa. E aquele médico virou pro meu esposo e falou: olha, compra o caixão, porque amanhã ela não vai amanhecer viva. E aí ele me deu aquele diagnóstico de morte, a sentença de morte. Mas Jesus ressuscitou Lázaro, que já cheirava mal há 4 dias. Todo envolto em pano, num túmulo, não ia tocar numa cervical e restaurar
2 vértebras. Que é isso para Deus? E ali eu fui para casa tranquila, irmãos, sabendo que Deus estava à frente de todas as coisas, que é Ele que comanda, é Ele que dá a palavra final, é dos lábios dele que vem a nossa resposta. É claro que respeitamos o médico, ele estudou para isso, ele deu o diagnóstico clínico daquilo que estava diante dos seus olhos físicos. Mas há um médico dos médicos, todo-poderoso, aquele que dá a última palavra, aquele que formou os médicos. E com todo respeito saímos daquele consultório e fomos para casa. A partir daí a doutora Valéria começou a fazer a aplicação de laser na minha cervical. Quero deixar claro aqui que toda honra e toda glória foi dada ao meu Senhor, é dada a Ele, somente a Ele. Mas Deus usou a professora Valéria e também o laser como recurso para operar o milagre na minha cervical. E após 15 dias eu consegui sair da cama. Eu fiquei 15 dias presa na cama, me alimentando só com caldo, colherzinha, caldo, porque até engolir doía, tudo doía. Eu preferia não comer, não beber, não fazer nada, ficar imóvel, estática. E ali eu recebi o cuidado que Deus enviava, né? A cada dia Deus enviava uma pessoa para cuidar de mim. E ali, irmãos, foram 15 dias muito difíceis, mas nada é para sempre. É uma fase, vai passar. E passou. Eu não sei nesse momento qual fase você se encontra, o que você está enfrentando, qual a dificuldade, qual o problema, qual a barreira, qual o gigante que se apresenta diante de você. Mas uma coisa eu sei, Deus está no controle de todas as coisas e é Ele que determina o fim desta fase e te entrega a vitória em tuas mãos. Creia nesta palavra. E após 15 dias eu tinha as provas finais para fazer na faculdade. Eu me levantei e fui para a faculdade fazer as provas. Quando cheguei lá, que a minha professora me viu, falou, tu tá maluca, volta para casa. E aí eu voltei, irmão, tive que voltar, obedecer, né, que ela estava cuidando de mim. E depois eu consegui fazer as minhas provas e ser aprovada para a glória de Deus. Ali as pessoas puderam observar o milagre de Deus, o cuidado de Deus na minha vida durante esses 15 dias. E ela cuidou de mim com muito carinho, com muito amor, e sou eternamente grata a Deus pela vida dessa professora Valéria Calazans. Então, irmãos, esse foi um testemunho da minha vida. Tem muitos outros testemunhos para contar, mas para que você conheça um pouco da minha história. Essa sou eu, missionária Rosimar Bastos, serva do Deus Altíssimo, uma mulher cheia de fé, cheia de esperança, cheia de expectativa, que um dia irei morar com o Senhor para sempre, eternamente. E assim como os 24 anciãos que o adoram incessantemente, assim também eu farei parte desse grande coral de adoração, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda glória, toda honra, louvor e adoração sejam dados a ti, meu Senhor, meu Salvador. Essa sou eu. Muito prazer, missionária Rosimar Bastos. Compartilhe esse testemunho com alguém. Ative o sininho da notificação para que você seja notificado a cada vídeo novo que eu colocar aqui. Se inscreva no nosso canal. Ajude a crescer esse canal. Hora de Falar com Deus 841. É um propósito que Deus colocou no meu coração para abençoar vidas, para trazer palavras inspiradoras, palavras de fé, palavras de edificação. Que você aí onde você está seja contagiado, seja animado, fortalecido, seja alegrado, porque a palavra de Deus diz que até a tristeza, na presença de Deus, ela salta de alegria. Então receba a alegria do Senhor, receba um renovo, receba a porção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus projetos, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.